Bora. Aqui, praia hoje, né? Praia ou domingo Não, é aqui. dia de quê? De praia. De praia, Já separei minha bebê. garrafinha. Eu esqueci de passar o protetor, você já passou? Já passei, Você claro. coloca tudo na bolsa, a gente tem que... Porque tá um solzão lá fora, né? Nossa, Merece uma praia. sol, calorzão, Sim. céu azul, dia de quê? Praiô. Gente, vai Aqui, ser... vamos chamar mais gente. Larissa! Bora, vai. Não, a liga pra Larissa não vai recusar, certeza, Larissa é certeza. Eu vou colocar toda a animadíssima. voz aqui pra gente falar junto com ela. Quer Bora, ver? Acho que ela vai galera. querer ir. Com certeza. Será que ela tá acordada? Aí, tá. E aí, Lari? Bom dia, amiga. Oi, bom dia. Aqui vou fazer um convite pra você que vai ser, com certeza, irrecusável. Bora pra praia! Bora pra praia de manhã, querida. Agora, na verdade, agora a gente já tá pronto. Sim, só esperando você. Que acordei cedo só pra ir pra praia. Com certeza. Domingo. Sim, domingo é dia, né? Domingo é dia, meu amor. Vambora. Vocês estão prontas já? Vou me arrumar aqui. Sim, Se arruma rapidinho enquanto a Sim. gente chega aí. Já deixa tudo no esquema. Aqui. Ah, não, pera. O quê? Pera, gente, tem EBD. Tem EBD. Depois a gente assiste. Amiga, a gente assiste todo domingo, depois Sim, a gente assiste. Aqui é gravado. Qualquer coisa a gente coloca o pai do Senhor e sai fora. Ué, não é? Eu acho que não vai. É. Eu acho que meu pai não vai deixar, não. Mas eu... Será? Por que não, né? É só. Nada a ver. A gente é crente, a gente é amiga da igreja. Vai ser tudo normal, tranquilo. Mas é porque é no horário da EBD, né? A Larissa sempre do contra. Peraí, eu vou me arrumar. Aí vou falar aqui em casa. Pra ver se eu consigo ir. Tá bom, vem, Tá bom, beijo. A beleza, gente tá atrasada já. Vai se arrumando. É isso aí. Tá bom. Beijo, tchau. Caraca, domingo de manhã. Ó, a Larissa sempre é do contra. Aí vai ligar e vai falar que o pai dela não deixou ir porque é dia de EBD. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar pelo menos a presença, né? Na aula. É verdade. Quer ver? A paz do Senhor! Foi uma pegadinha, não uma pregadinha, né? Pregadinha ainda não, né? Ainda não, calma. Não, mas pegadinha mais ou menos, porque É. tem jovem que vai pra praia agora da EBD. E será que dá um pai do Senhor e sai fora? Não foi uma revelação. Não, será que a não? gente Não. fica deitado lá, daquela dormida, aquela acordada? Cochilinho. Quem nunca, Só né? aparece quando faz uma chamada lá. E no shopping, na hora da EBD? Não. Impossível. Não faz Shopping não. tá fechado, realmente. Verdade. Bom dia! É isso aí, galera. Bom dia pra você, pro seu cachorro, pra toda a família. E já tá prepara- todo mundo Não, no já chat, tá. já que todo mundo colocou Eles presença. estão agitadíssimos. Não tem Esse ninguém na domingo de praia. manhã, tão, assim, comemorando assim. Oh, mais uma Exatamente. EBD, que legal. Imagina quero se tá aprender. chovendo. Se tiver chovendo, todo mundo sabe que nós programamos as coisas assim. É verdade. Nós não somos Deus, galera. Nós não somos Exatamente. Deus. Bom dia, pessoal. É. Vamos começar a nossa aula, aí. então, de número 8 da melhor e melhor escola do mundo. E se essa é a melhor escola do mundo, você é o melhor aluno. Já coloca a sua presença aí no chat, se você tiver alguma dúvida. Lembra de cumprimentar os nossos visitantes, deixar o like nesse vídeo. E bora para essa aula. Já pega o seu boné, seu protetor, seu óculos de sol. Pega, dá uma... Brincadeira, galera. É só a revista e a Bíblia e Exatamente. uma caneta e um papel para anotar tudo que foi de importante. E separa uma xícara de café. A paz do Senhor, jovens, bom dia. Espero que vocês estejam animados. Vamos dar início a mais uma aula, né, da nossa classe aqui de jovens. Vou fazer oração para começar, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos por mais um dia, por mais uma manhã, que as tuas misericórdias se renovam, Pai, em nossas vidas. Pai, eu suplico ao Senhor e ao Teu Espírito Santo que Ele possa nos instruir na Tua palavra, nos instruir, Pai, em conhecimento. Pai querido, abra as nossas mentes para que possamos assimilar tudo que aqui foi ensinado, tudo que aqui for passado. Senhor, nos abençoa, ser conosco, abençoa, Pai, também, usa os professores que darão a aula esta manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a aula. Isso aí, muito obrigada, querido, participar com a gente aqui dessa aula da EBD, né? Assim, muitas pessoas agora estão querendo participar, tá? Você acredita? Dá uma participaçãozinha Teve assim. até gente que fez podcast numa aula aí, agora deu de gravar aula, né? Tá assim, né? Tá assim. Tá fácil. Tá fácil. Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Pessoal, na lição de número 8, nós vamos estudar sobre o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte.
nós temos 3 objetivos principais nessa manhã, mas para que vocês venham descobrir esses 3 objetivos, vamos fazer até um desafio durante essa aula, para ver se eles conseguem pegar quais são os 3 objetivos da aula de hoje. Vamos para o nosso pregadinha? Tem pregadinha hoje? Tem pregadinha hoje. Então solta aí. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Esse é mais um Pregadinha! E no pregadinha de hoje, Jesus mais uma vez ali em um bate-papo com os discípulos, ele ensina de diferentes formas e usa até mesmo coisas do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, para mostrar que nós viemos ao mundo atual, um mundo cheio de pecados, para fazer a diferença, para encorajar e para trazer luz ao coração das pessoas, né? No mesmo texto também Jesus diz que sobre a nossa luz, né, que nós não devemos esconder essa luz, até porque a luz foi feita para ser vista, para iluminar. Mas essa luz tem que ser vista através do nosso testemunho, né? Aonde quer que nós vamos, as nossas decisões, né? E essa luz tem que ser mostrada e testemunhada, mas tudo para a glorificação do nome de Deus, né? Por último, nesse texto, Jesus enfatiza o fato do seu plano, né? E ele fala que esse plano dele nunca muda, né? E que nós não devemos se engravidar das ideias deste mundo, né? Aquela famosa frase que todo mundo já ouviu: hoje em dia as coisas são diferentes, as coisas mudaram, hoje em dia não é mais assim. Não, é assim sim, o mundo sempre vai carecer dos valores e das leis do Senhor, né? Exatamente, e essa questão de deixar a luz brilhar, que ela deve brilhar, mais à frente no texto, Jesus fala com seus discípulos sobre como nós devemos fazer as nossas boas obras, as nossas caridades, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, mas ele alerta que não deve ser como os hipócritas que faziam para ser vistos, porque eles faziam pensando assim: nossa, fulano tá me vendo, imagina, né, eu tô aqui na igreja fazendo alguma coisa, olha só, o irmão tá vendo o que eu tô fazendo, Santa Jéssica, bota a plaquinha dela lá, na porta da igreja. Não é assim. Tudo que nós fizermos é para a glorificação do Pai, não é nada por nós, porque de nós mesmos nós não somos nada, nós não conseguimos fazer nada. E tudo que a gente fizer tem que ser para a glorificação dele. A gente só consegue ter essa santidade através dessa intimidade, de estar lá no secreto com ele, e não porque a gente quer ser visto. E é isso que é o importante, é essa luz brilhar na gente, é o que nós fizermos tem que ser sempre, sempre para a glorificação dele. Exatamente. Esse foi o nosso pregadinho de hoje, né, jovens? Sejam luz, sejam sal nessa terra. Exato. E tudo para a glorificação de Deus. Exato. Exatamente. A Amandinha está na área com vocês. Muito obrigada, meninas, por ter feito esse resumão, né, Foi do top, texto foi de hoje. top. Bem legal. Parabéns. Fica a oportunidade para os demais jovens que querem participar. Só falar. Vamos lá, então. A introdução da nossa revista diz assim: na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Há quem diga, né, que o Sermão do Monte é a teologia sistemática do Evangelho que Jesus veio pregar e trazer para essa terra. Por quê? Porque no Sermão do Monte, Jesus ele sintetiza tudo aquilo que a gente vê no todo o Novo Testamento. É verdade. Então, aqui ele dá todos os princípios e todas as ordenanças que ele veio trazer para a sociedade. É isso aí, pessoal. Então a gente percebe, primeira coisa, além de falar desse discurso, é o público que ele se dirige. E isso diz muita coisa para nós. Por quê? Jesus, em vez de ir para uma grande cidade, para o centro de Jerusalém, digamos assim, ele escolheu dar o seu primeiro discurso, o grande discurso, o Sermão do Monte. Na praia? Lá perto do mar, né? Com os barcos. Não, foi no monte, né? Foi no monte, galera. Foi para um público que era pobre, simples e humilde, e o discurso de Jesus foi claro e simples, que é o desafio de todo pregador hoje, é transmitir a mensagem do Evangelho de forma simples, para pessoas simples. É incrível a gente perceber, né, Amanda, que Jesus se preocupa muito com, principalmente nas bem-aventuranças, com os pobres, com os humildes, com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E isso não é diferente no mundo que a gente vive hoje. Não é. O cristianismo é a única resposta para os anseios sociais que nós temos, mesmo que as pessoas não percebam isso. Elas militam contra o cristianismo quando o cristianismo é a única resposta. Então, você vê movimentos sociais hoje, por exemplo, a favor, pró os negros, contra o racismo, e você vê eles criando um racismo inverso, de negros contra brancos. Exato. Você vê o feminismo, que diz que luta pelo o poder e pela causa das mulheres. da causa das mulheres, não. e elas vão lá e geram outros problemas, causando mulheres problemáticas. Exato. Enfim,
todos os anseios que essa sociedade tem e tenta São responder apenas ecos mentirosos. exatamente com propostas humanas, dão errado. A única solução que nós temos é o evangelho, é o cristianismo. É verdade. E no Sermão do Monte, Jesus, ele vem trazer aí a sua resposta para esse mundo. Ele vem inaugurar a sua pregação. É isso aí. Então, a gente precisa entender que é uma grande oportunidade a gente estar com os ouvidos para ouvir. Então, você jovem que está aí, já se conecta com o Senhor, com a palavra de Deus. Porque esse grande discurso serve para a nossa vida e para outros que iremos alcançar. Mas, afinal, o que seriam essas bem-aventuranças, Thay? Exatamente. Você sabe qual é o significado de bem-aventurança? Vamos para o quadro Você Sabia? Você que chegou nesse quadro aqui, você sabia, não sabe o que está fazendo aqui, mas eu estou aqui para falar para você o que seriam as bem-aventuranças. Bom, o termo grego ali usado é chamado de Macário. Se essa é a pronúncia, não sei, é de acordo com o que está aí. Essa que está aparecendo na tela para você. Mas o que significa de fato essa palavra? Quando a gente vai traduzir uma palavra que esteja no grego ou no hebraico e tenta trazer para o português, às vezes é um pouquinho difícil. Por quê? Porque quando a gente olha para o grego e o hebraico, eles são muito profundos no seu significado de palavras. Agora o português é aquela língua mais humilde, assim, mais rasa, digamos assim. Mas o que significa dizer essa palavra Macários trazendo para as bem-aventuranças? Ali é não somente uma declaração, mas é uma realidade, é uma qualidade e é uma essência. Ou seja, aqueles que são de fato bem-aventurados é o que está neles, está impregnado neles. Não é uma questão apenas de dizer com palavras, é o que ele é. Ou seja, as bem-aventuranças demonstram de fato a realidade, a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que vive em contraste com o homem do mundo e vive agora para o reino de Deus. Eu não vou dar mais spoilers aqui, porque vocês vão ver na aula, ela tá uma bênção. Então, fiquem aí que vocês têm mais coisa para aprender. Mas entenderam mais ou menos o que é as bem-aventuranças? Espero que sim. É isso aí, né? Eu acho que tirou a dúvida de todo mundo. Exatamente. Né? Minha também, de todo mundo. Então, sintetizando, felizes são aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Jesus não veio trazer nada novo, ele só veio destacar aquilo que estava na palavra de Deus e aquilo que as pessoas já deveriam seguir, mas estavam presas ali na letra da lei, nos ensinos dos fariseus, que Jesus chama o tempo todo, né, de hipócritas. E aí Jesus ele veio trazer a verdadeira cápsula da alegria para a nossa sociedade. Então é muito importante nós que somos jovens pegarmos esse... Parece que a pessoa não faz essa ligação, né? Não entende. Exatamente. Esses mandamentos de Jesus aqui não eram ordenanças para nos causar dor, como o mundo diz. Vocês são tudo quadrado, vocês fiquem são correntes, chato, estão presos, nada né? disso. São princípios que nos levam para mais perto de Deus e que nos trazem maior alegria e felicidade. Por isso que o pessoal fala, né, que aquele que serve a Deus é um povo feliz, é um povo alegre, é uma pessoa que não fica com o cara amarrado. Alguém disse isso, não? Sei. Vamos conferir? Para de ficar com essa cara amarrada em nome de Jesus. Para de acordar com essa cara amarrada e andar na rua com a cara amarrada. Parece alguém que comeu e não gostou. Então, essa maravilhosa frase do nosso amigo, irmão Dieguinho. Vai, Dieguinho. Vai, Dieguinho. Então é isso aí. Os cristãos, eles, claro que passam por momentos difíceis, mas nós temos uma esperança, nós temos uma segurança, e isso nos traz muita alegria. Nós estamos sempre em Filipenses 4:4, alegres sempre no Senhor. Né? Não é um estado que a gente passa, né? Exatamente. É um momento, é uma situação. Agora, viver dessa maneira, aí já não é para crente. Isso, e jovem, analise o seu coração. Se você só fica triste, se você só tem momentos tristes, tem alguma coisa errada e que precisa ser acertado. Amém? Vamos para o ponto 2, então? Vamos. Que diz assim, os santos são sal da terra e luz do mundo. E aí, Amanda, para que serve o sal? O sal, eu acho que serve somente para curar machucado, né? Quando joga com água. Também. Cicatrização. Será que os jovens sabem para que serve o sal? Com certeza. Coloca aí no chat, gente, vocês sabem. Temperar aquela comidinha, né? E, na verdade, sal é uma das coisas mais importantes para temperar a comida, né? Ela que vai acentuar o sabor. E é legal quando a gente olha no Antigo Testamento, eu falei brincando essa questão de cicatrização, mas de fato é usado também. Mas é uma questão
tinha a ver com sacrifício. No Antigo Testamento fala Purificação. que tinha a ver com a purificação. Tinha a ver, além também de temperar o alimento, tinha a ver também com até alianças que eles faziam, usavam também o sal. Então, isso tem a ver com sacrifício, purificação e também tem muito a ver também com alianças. Então, o sal, ele faz... Jesus usa esse exemplo, mas olha a profundidade que traz para nós. Exatamente. Uma das coisas que os jovens vão se lembrar também no chat é a conservação. Nossa famosa, quando lembra de conservação, da carne seca. É verdade. Por quê? Porque antigamente, né, não tinha geladeira e as pessoas usavam o sal Era muito para mais usado, né? conservar, preservar os alimentos. Não é à toa que Jesus nos chama de sal dessa terra. De sal da terra. Por quê? Nós estamos nesse mundo para purificação, cicatrização, tempero, sabor e conservação. A igreja, ela é a luz deste mundo. Ela é o sal dessa terra. Por isso que, se o mundo está mal, é porque a igreja vai mal. A Exato. igreja é quem dá as diretrizes. O mundo não está uma zona à toa. A igreja, quando ela começa a abrir mão daquilo que Jesus ensinou, o mundo começa a ficar cada vez pior. Porque nós somos o sal. É nós que temos que refrear o comportamento do mundo. Infelizmente, hoje nós vemos uma igreja, não digo a igreja universal, mas a igreja física, né? Se perdendo, né? Abrindo mão de muitas coisas e se tornando cada vez mais mundana. Então, verdade. muito nos envergonha quando a gente vê pessoas do mundo dizendo, olha, os cristãos não são mais os mesmos, né? Porque nós sempre fomos diferentes. Essa é a nossa marca. A santidade é uma marca que nos torna diferente de qualquer outra pessoa neste mundo. Exatamente. É você ir contra, de fato, a maré. Então, a gente percebe, se você quer saber a situação de uma igreja, olha como é que é o país. Olha como é que está a política. Olha como é que está a educação. Olha como é que está a família. Qual é o pensamento que eles têm sobre isso? E isso vai dizer muito sobre, como até falou, sobre como está a situação real da igreja. Exatamente. Então, a gente percebe isso ao redor de todo mundo, como grandes países ao redor do mundo que foram palcos de grandes avivamentos. Como eles estão hoje? Por exemplo, no caso da Europa, está praticamente toda ateísta. Exatamente. A gente muito fala do grande e último avivamento, mas por que vem o grande e último avivamento para a nossa sociedade? Porque a corrupção se tornou algo tão grande que só um avivamento para salvar a igreja. Ela é uma solução, na verdade. Exatamente. É uma resposta de Deus frente a um problemão que a gente está enfrentando. Né? Ou seja, não é... que começa lá atrás, com uma vida e uma prática de uma vida não santa. Não é uma coisa que a pecaminosa. gente também só pede, é uma necessidade que É nós uma temos. necessidade. O avivamento é uma necessidade. E antes disso tudo, da gente desejar, precisa a gente entender o nosso papel como crente nesse mundo, de salgando, temperando e sendo a luz que o mundo precisa. Então, antes, às vezes, a gente almejar grandes coisas, primeiro a gente tem que olhar para o nosso coração. Será que eu estou fazendo a diferença no meu ambiente de trabalho? Na minha escola, na minha universidade, na minha família, na minha casa, porque às vezes as pessoas não se ligam que fazer a diferença começa em ambientes onde os irmãos da igreja não estão, talvez. Porque às vezes pode ser até fácil você, dentro da igreja, numa vigília, numa reunião de oração, você ser crente, você falar em línguas, você, demonstrar uma espiritualidade. Só que dentro de casa, quando seus pais te questionam, dentro de um trabalho, na faculdade, quando você tem que fazer alguma coisa. E aí? Uma conversa, uma rede social, e aí como é que vai ser? O ser sal e ser luz é ter um bom testemunho aonde quer que você esteja. A sua vida vai ser parâmetro para a vida das outras pessoas. Se você viver uma vida santa, as pessoas vão se incomodar ou elas vão se converter. E de qualquer forma você vai estar influenciando aquele ambiente, você vai estar trabalhando para o avanço do reino de Deus. É verdade. Eu me lembrei de uma certa vez que eu estava num curso. E aí uns amigos começaram a falar palavrão. E aí falaram assim, nossa, a Amanda tá aí. Tipo assim, não vamos falar desculpa aí, tal. Então, avalia se quando você está no ambiente de trabalho e de escola, as pessoas não tem problema de falar piadas imorais com você, não tem problema de falar palavrões perto de você, de ficar, aqui, olha essa música, não sei o quê. Se não há um problema, se há uma facilidade desse tipo de conversa, cuidado. Vigia.
Preste muita atenção como está a sua vida diante das pessoas. Ih, rapaz. E é muito interessante a gente perceber como que o evangelho é algo gracioso. A mesma palavra que Jesus prega naqueles dias também é pregado no dia de Exato. hoje e não muda absolutamente nada, não existe nada novo debaixo do sol. Naquele momento, o sermão de Jesus de santificação, de uma vida de santidade, incomoda os fariseus, incomoda a hipocrisia em que eles viviam. Mas como será que que Jesus está pregando incomoda ou influencia a nossa vida hoje? Porque, veja, os fariseus, eles estavam num contexto religioso. Exato. Mas eles não viviam o evangelho de verdade. E hoje em dia nós temos visto isso em muitas pessoas. São pessoas que não tratam a palavra de Deus com amor, não tratam os irmãos com amor, com graça. Elas vivem ali, no academicismo, na letra da lei, naquilo ali, fechado, e não se abre para aquilo que verdadeiramente Jesus quer ensinar. Exatamente. É um zelo, mas sem amor. É uma questão de eu vou fazer isso porque eu me engravidei de um conceito. O pastor Jair usa direto essa palavra, eu me amarro nessa palavra. Engravidar de um conceito, Exatamente. engravidar de uma ideia. Poxa, parece que é correto. Nossa, parece que está no meu coração. Nossa, isso é legal. Mas e aí? É isso de fato que o Evangelho diz? É isso de fato que Deus está dizendo? Ou é isso que eu estou criando na minha cabeça? É esse conceito que eu criei e estabeleci como uma verdade absoluta? Exatamente. Então, a pessoa não segue mais o ensino do pastor dela, não segue mais o ensino dos seus líderes, porque na concepção dela, ela acha que tal coisa é certa e ela faz assim. Não tem jeito, eu não vou seguir assim mesmo, eu vou seguir. E isso não acontece no meio dos jovens, né, Amanda? Não. Ideias, conceitos, pensamentos. Imagina. Que isso? Eu quero fazer isso. Não. Meus amigos, a juventude é o momento da decisão, né? É aqui que a gente vai determinando boa parte da nossa vida e do que viveremos daqui a uns anos. Então, a gente está escolhendo agora a faculdade, a gente está escolhendo nossos cônjuges, mas o cônjuge. É verdade, é uma pessoa A só. gente está fazendo escolhas. E essas escolhas irão influenciar toda a nossa vida. Então, assim, que Jesus toque no nosso coração para que nós, jovens, não venhamos nos tornar fariseus dentro da igreja. Aqueles que, muitas vezes, muito fala, mas pouco faz. Ou se apega a uma doutrina, a algo rígido. Um discurso muito bonito. Com um discurso bonito, mas não faz aquilo que Jesus verdadeiramente ensina. Que é palavra acompanhada de obra. E por isso nós vamos entrar no nosso segundo ponto da lição. Que diz: a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Isso. Em Mateus 6, do versículo 1 ao versículo 3, que é a continuação aí do sermão de Jesus, ele vai falar sobre dar esmolas por amor e não por ostentação. Na época de Jesus, já existia essa cultura de dar esmolas. E é algo que as pessoas têm se esquecido, é que Jesus, ele prega, e é o que as pessoas sempre diziam, né? Nossa, ele prega com autoridade. Exato. Ele não prega como os fariseus. Veja, os fariseus faziam tudo direitinho, mas eles não tinham autoridade para falar, porque eles escondiam uma vida de pecado, ou seja, uma vida que não era santa. Exato. Jesus não, ele prega com autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Mas será que hoje nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro que é acompanhado por obras? Nós vivemos no meio de uma teologia que diz que a salvação é por meio da fé, e de fato ela é por meio da fé, mas nós não podemos esquecer que ela é acompanhada de boas obras. Sobre isso nós queremos fazer algumas pontuações. Então, dentre duas pontuações, a primeira é o seguinte, que a fé sem obras, ela é morta, como diz Tiago, né, em sua carta. Pessoal, a gente tem que entender uma coisa muito importante. É claro, como a Thay já apontou, a salvação é pela fé, é crendo em Jesus. É nós crendo, entregamos a nossa vida a Ele. Só que, quando acontece essa questão de conversão, essa metanoia, essa mudança de vida, dá uma remexida na nossa vida. Por quê? Por quê? Porque quando a Bíblia fala, pontua, que nós temos o caráter de Cristo, nós temos uma nova natureza, nossos desejos vão mudar, nossas vontades vão mudar, nosso jeito vai mudar. Não vai ser mais a mesma coisa. Então, eu não posso dizer para você, eu
Eu creio em Deus. Ah, eu venho para a igreja. Sabe o que eu faço? Eu sento no banco e fico lá só ouvindo. Eu escuto o pastor, inclusive escuto tudo. Estou em todo lugar, escuto o pastor, escuto EBD, né? Eu estou com minha revista aqui estudando, mas não me chamo para fazer nada não, em nome de Jesus. Não me chamo para fazer nada, porque eu nasci para ficar assim, sentada no banco, entendeu? Então, é isso, gente. Mas eu tenho fé em Deus. Mas pelo menos você ajuda alguém, né? Tem que ajudar alguém? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus e pelo amor da sua alma, né, meu querido, minha querida? A gente precisa entender uma questão. Por que eu falei no início que Jesus vai dar uma remexida na nossa vida? Porque tudo muda. Porque se a gente, de fato, tem Jesus e segue a Jesus, a gente vai seguir o que Ele manda e vai fazer como Ele faz. E o que Ele faz é isso, o que Ele ensinou. Se vocês são meus discípulos, vocês vão fazer o que eu vos mando. Então, a fé é acompanhada pelo que fazemos, pelo que pensamos. Então, não adianta eu dizer com os meus lábios, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu faço. Só um discurso, um mero discurso, mas se isso não acompanhar pelo que eu faço na igreja, pela maneira que eu trato meus irmãos, se eu ajudo, se eu olho com as pessoas com um olhar de empatia, visualizando a necessidade do outro, um sinalzinho amarelo, vermelho, quase vermelho para você, alerta. Preste muita atenção nisso. Vigia, observe suas atitudes e o seu coração. Porque as obras é uma exteriorização daquilo que já existe dentro de você. Então, não é que você precisa fazer obras para ser salvo, mas se você é salvo, você vai fazer as boas obras. Né? A palavra de Deus diz que nós fomos preparados para isso. Nós somos criados para isso. Falar isso é fácil, né? Mas ninguém vai lá, na rua, dar sopão para os outros. Isso aí não vejo não, tá? Pessoal, vamos fazer algumas pontuações. Nós somos cristãos, nós devemos ajudar as pessoas. John Wesley diz, né, fazer todo o bem possível a toda a pessoa possível. Mas nós temos que termos sabedoria também. Muitas vezes tem pessoas que, na boa intenção de ajudar alguém, está criando um problema ali para o seu município. Por exemplo, no nosso município de Cariacica, foi até um... Preto e branco. Por exemplo, é um apelo das prefeituras de que as igrejas os ajudem em relação à evangelização de pessoas que estão na rua. Porque eles dão comida, eles dão bebida, eles dão lugar para a pessoa ficar. Dão assistência. Exatamente, mas os moradores de rua não querem ir para este lugar porque eles têm que seguir uma regra. Então, como eles já sabem que a igreja vai lá levar comida para eles vivem assim. De boas. E não é que a gente não pode dar comida, nós devemos dar comida para as pessoas, nós devemos ajudar as pessoas. Mas nem sempre tudo aquilo que as pessoas estão fazendo é exatamente o que se deve fazer. Aí, quer ver um exemplo de filantropia que muitas pessoas, as mesmas pessoas que dizem que a gente tem que levar o sopão, que a gente tem que fazer isso lá de madrugada, a gente fala, pessoal, as primícias. A pessoa nunca deu um arroz, nunca deu um feijão. É verdade. Olha para quem está de fora e esquece quem está dentro da casa, né? Exatamente. Ué, gente. Mas a gente tem que ir nos hospitais, a gente tem que pregar para quem está no hospital. Nós temos mesmo, e é algo que nós devemos orar e fazer. Mas aí, quando o irmão da igreja está passando mal, não faz uma visita. Não pode dar. Não faz uma ligação, não manda mensagem. Não faz uma oração pelo irmão. Não se preocupa com o irmão. E, mais uma vez, Jesus mostrando a hipocrisia. Isso é o farisaísmo do nosso tempo. As pessoas que querem mostrar algo para as outras que elas estão fazendo, mas, na prática, elas não fazem. Jovem, isso é um tapa na nossa cara. É algo que nos chama muita atenção. Principalmente nós que somos solteiros, que cuidamos da obra do Senhor, em como agradar ao Senhor, isso deveria ser algo natural no nosso meio. O ajudar, o fazer, chames no nosso coração, né? Não é uma coisa que o pastor, a liderança da juventude tem que falar. Exatamente. É uma coisa que tem que ser, como você disse, natural. E tudo isso são indicadores de como anda a nossa vida de santificação. Se a gente seguisse isso, né? Não precisava do Reginaldo. Todo domingo de manhã. Bora. Vamos ornamentar a noiva do cordeiro. Aquelas mensagens que manda, né? Exatamente. Ô, jovem, bora. Tá aí, sentado na sua cama. Ninguém tem coragem de vir, né? Mas tem... Amém, meu Deus. Amém. Que a gente venha, né? Que palavra. Que palavra. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu tô rindo de nervoso, é verdade. Eu vou chorar, peraí. Reginaldo, dá um joinha no chat aí, né? Amém, né? A gente tá lembrando aqui da sua
Belíssima palavra. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tá vendo, juventude, como que é fácil a gente julgar os fariseus por aquilo que eles fazem, os fariseus por aquilo que eles faziam, mas a gente dificilmente consegue olhar para o nosso próprio coração? Isso é muito sério. Era isso que Jesus estava condenando. Então, agora no ponto 2, que está falando sobre Mateus 6, 5, 6, fala sobre oração em secreto. Orar em secreto. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, nos meus pensamentos? Será que tem jovens, eu não vou nem falar jovens, né? Será que tem pessoas, melhor dizendo, irmãozinhos em Cristo, né? Cristãos maravilhosos de Jesus, que assim, eles, como posso dizer isso? Fazem uma certa demonstração de uma certa espiritualidade, uma oração de discurso bem bonito, né? Em voz alta, e assim, irmão, quantas horas você orou essa semana? Já colocou o seu horário de oração? Quantas horas foi? Eu já anotei todas as minhas orações. Você quer que eu veja as suas orações? Quero, eu já anotei tudo, inclusive. Então, gente, sabe, tem os fiscais de jejum, né? Vai ter esse ponto, mas Já na aula passada a gente já aprendeu esse negócio, mas tem os fiscais também de oração. Assim, não é que não é um problema eu chegar. Como é que tá, amiga, sua vida de oração? Você está conseguindo ter alguma ajuda? Quer que eu te ajudo? Exato. Isso é uma preocupação, a motivação. Vamos orar juntas? Exatamente. Não é eu que tenho que evidenciar, não é eu que tenho que aparecer. Não é a minha vida espiritual. É Jesus mudando a minha vida espiritual. Porque o centro de uma vida espiritual verdadeira é Jesus. É Jesus nos moldando. Até porque todos nós temos falhas, dificuldades, situações difíceis. Isso me faz me lembrar da oração do publicano e do fariseu. Mostra que o fariseu ele tinha um discurso muito interessante, falando, nossa, eu não sou como os outros, fazendo essa comparação, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, exaltando as coisas que ele fazia. Mas a gente vê a oração do publicano, que nem chegava a olhar para os céus, ele via a sua miserabilidade. Ali mostrava em palavras curtas, que ele necessitava da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E ali Jesus estava falando, olha... De forma sincera, né? De forma sincera, porque a Bíblia fala que Deus está onde há um coração quebrantado e contrito. Ele está ali. A questão não é o discurso, a questão é como está o nosso coração. A oração em secreto é no sentido de que a gente não tem que ficar demonstrando uma espiritualidade vazia para as pessoas. As pessoas irão notar a nossa espiritualidade verdadeira sem precisar a gente abrir uma boca. Porque isso vai ser muito, muito transparente. As pessoas vão perceber o nosso olhar, o nosso jeito. Isso vai ser real. Não preciso eu falar como eu faço, o que eu faço. A não ser que uma pessoa tenha dúvida de perguntar e quer saber, para a gente trabalhar junto, fazer junto. Mas se eu começar a ter um discurso farisaico de querer mostrar algo que não é real, Deus está vendo isso. E Deus, de fato, vai nos julgar por isso. Mas, olha, se de fato estamos vivendo como agrada a Deus, exercendo as disciplinas que assim Ele ordena, vai ser muito nítido de ver que, de fato, nós temos intimidade com Deus. Importante a gente pontuar nesse ponto que Jesus ele não está condenando as horas de oração de alguém. Ele não está dizendo que a gente deve orar pouco. Não é isso. Orar com as pessoas em grupo. Exatamente. A gente fala, eu não oro em roda de oração na igreja, porque Jesus disse que é para orar no quarto. Não, gente, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele só não quer que as pessoas... Não tem jeito, né? É sempre a humildade que vem em questão. Em todos os pontos é a humildade que é a questão. Jesus só quer que nós vivamos uma vida simples e humilde. A gente até pode falar que a gente ora, né? Sim, nossa, sim. Amanda, nossa, hoje eu consegui orar 3 horas, sim. 4 horas. Mas, assim, nunca com o intuito de soberba, de diminuir a Amanda, de mostrar o quanto eu sou boa. Às vezes, né, de você, poxa, eu sou professora, então eu quero incentivar meus alunos a orarem, então eu vou falar que eu estou orando e tudo mais. Sim. Mas, veja, é sempre a motivação. Jesus estava condenando a motivação do coração deles, que era ruim. Então, jovens, nós estamos aí num grupo vivendo coisas que a gente nunca viveu, né? Uhum. Então, nós temos jovens na nossa igreja que oram muito tempo. Temos jovens que ainda não conseguem orar o tanto tempo que a gente ora. E Deus não escuta mais a sua oração de 4 horas do que a oração de alguém que se converteu agora e ora 10 minutos. Então, assim, vamos ter
um coração tratado em relação a isso, de fazer com que o meu irmão cresça sem diminuir ele com as minhas horas de oração. Porque tudo isso, quando for provado pelo fogo, se não for com humildade, Não vale é de palha, nada. não vale de nada. É verdade. E para finalizar, então, esse tópico da revista, o ponto 3 diz que o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. E o que nos chama a atenção aqui é que Jesus em todo momento fala quando, ou seja, eles já faziam isso. Quer ver na prática? Assim, ó, Amanda, quando você for editar vídeo, conserta a postura para não doer sua coluna, tá bom? Amanda, quando você for tirar o óculos, fecha o olho primeiro para não doer sua vista, porque quando desfoca assim, dói. Percebem que são práticas que eu já tenho, ela já observou e são coisas que eu preciso fazer. Então eu uso o termo quando. Mas, observa, se fosse uma coisa que ela nunca faz, ficaria esse sentido, ó. Amanda, se você for fazer a ata, fala unanimidade sem errar. Unânime, o quê, gente? Unanimidade. Fala isso sem errar, tá bom? Beleza. Se você for cantar, não erra o tom, tá bom? Claro, com certeza. Percebe que se fosse algo que Jesus estivesse ensinando para fazer de novo, ou algo diferente do que eles já faziam, Jesus ia colocar um si, mas não, ele coloca um quando, que é uma claro que eu não já canto, é uma gente. prática da claro que eu não pessoa. canto. Não é uma prática. Eu tenho cada áudio. Volta aqui. Quando Jesus usa o quando, é porque já era uma prática do povo. E é algo que ele sabia que seria a nossa prática também. O jejum, as esmolas e a oração. Exato. Então, não é se vocês orarem, se vocês jejuarem, é quando vocês jejuarem, é quando vocês orarem, é quando vocês derem esmola. Ou seja, não é apenas um momento, é um estado de vida, é aquilo que eu faço, é natural. Exatamente. Ó, vamos falar sobre mais um ponto sobre a esmola. Vocês sabiam, jovens, que a Rainha Elizabeth, que Deus a tenha, né, viveu aí Achei que, 1000 anos. Gente, achei que ela não ia nunca. A Rainha Elizabeth, ela sempre andava com uma bolsa, além de ser um artigo de beleza, também Maravilhoso. era para carregar algumas coisas, né? Então, tinha ali um dispositivo de segurança e sempre uma oferta, uma esmola. Então, a Rainha Elizabeth sempre levava uma oferta para a igreja. E, assim, isso sempre foi uma prática de todos os cristãos. Oferta, esmola, jejum e oração. E vive uma vida humilde, uma vida santa, uma vida segundo os padrões que Jesus estabeleceu no Sermão do Monte. É isso aí, sejamos filhos de Deus. Exatamente. E aí, qual é a eficácia de viver isso? É o ponto 3, a eficácia do ensino de Jesus sobre santidade. Então, o primeiro subponto já fala sobre a didática de Jesus. A gente já falou sobre isso, como Simples, Jesus já ensina. para os pobres. Exatamente, Fechou. nós já sabemos disso. Mas agora, aqui no subponto, fala sobre a vida do crente deve ser construída sobre a rocha, que é bastante conhecida essa passagem, lá em Mateus capítulo 7. Nós já ouvimos louvores sobre isso, já ouvimos vários sermões sobre isso, mas a questão é, será que estamos sendo firmados na rocha? Jesus aqui está falando da questão do homem que ouve a palavra e ele constrói ali a sua casa numa areia, né? E a gente sabe que para ter uma casa firme, ela precisa o quê? Ela precisa ter uma base firme. Fundamentos. Ter um fundamento. Se eu coloco uma casa sobre areia, vai vir situações que vão desestabilizar aquela casa e vai ser destruída. Agora, se eu estabeleço uma casa onde tem um fundamento seguro, onde eu estou firmada em um lugar seguro, poxa, pode vir qualquer coisa aí, que a casa pode até balançar, mas ela não vai ser destruída. É isso que Jesus está falando. Estou aqui parafraseando esse texto. Jesus está falando aqui para nós. Aquele homem, nós, juventude, que escutamos a palavra de Deus, como o pastor já falou, culto após culto, vigília após vigília, sermão após sermão, quarta após quarta, sexta, EBDs após EBD. O que nós temos feito com o que temos ouvido? O que nós temos feito com a palavra que já está sendo dada a nós? Nós estamos, de fato, somente aqui meros ouvintes ou, de fato, estamos sendo praticantes da palavra de Deus? Então, como a gente vai identificar isso? Se o que a gente ouve, a gente está praticando. E olha como Jesus foi sábio. Ele deixa a história
do homem que construiu a casa sobre a areia e o homem que construiu a casa sobre a rocha no final do discurso dele. verdade. Para quê? Para mostrar que aquele que ouve a palavra dele e não pratica é o homem que construiu a casa sobre a areia, porque ele até ouviu, mas ele não teve fundamento. Agora, a pessoa que escuta a palavra de Jesus e pratica é a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E isso vai diretamente com o terceiro e último ponto da nossa revista, que é a autoridade do ensino de Jesus está ligada à teoria e à prática. Jovem, já estamos na lição de número 8. Poxa, a gente já tem 1 milhão de aulas aqui no canal. Você pode maratonar se você quiser. Se você não decidir com o seu coração viver o que tem sido pregado, não adianta de nada. A primeira coisa que acontecer na sua vida vai desestabilizar e vai desviar você. Agora, se você preparar o seu coração para servir a Deus e ligar aquilo que você tem sido ensinado com a sua vida prática, você vai estar com fundamentos. E pode vir e acontecer o que for, você não vai se desviar, isso não vai te desestabilizar, isso não vai desviar você dos caminhos do Senhor, da eternidade. O que a gente tem visto é que muitos jovens vivem na igreja, mas não são igreja. Ou seja, vivem aqui, escutam a mensagem, mas não escolheram, não decidiram viver uma vida de santidade. E aí, vem as tentações, não resiste. Vem as dificuldades, não resiste. E não vai resistir, porque não tem fundamento. É uma questão. O mundo fala muito, você tem que fazer o que te faz feliz. Você tem que fazer o que você sente. Não é pecado se te faz feliz. Não é nada disso, né? Porque se a pessoa já pergunta bem assim, eu vi isso no Shorts, eu não sei se fala assim, né? Daqueles vídeos curtos do YouTube ou do Instagram. A pessoa não pergunta qual é o seu nome, não. Pergunta seu nome, sua idade e sua sexualidade. As pessoas, às vezes, elas estão identificando com o que nós sentimos é aquilo que nós somos. Só que nós somos o povo que somos aquilo que cremos. Nós caminhamos por fé, não é por vista, não é pelos que sentimos, não são nossas emoções que nos controlam. É o que Deus diz em sua palavra. Então, a gente precisa frisar essa questão. Você é o que você crê. Você é o que a palavra diz sobre você, o que Deus diz sobre você. Então, quando a gente tem esse fundamento, quando a gente crê, quando Jesus nos diz, se vocês crerem em mim, se vocês crerem em mim, vida vai surgir dentro de vocês. Vocês gerarão vidas em outras pessoas. Se vocês crerem em mim, confiarem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Se vocês crerem em mim, em meu nome, vocês farão isso, vocês farão demônios, vocês farão tantas coisas. Se vocês crerem em mim, vocês serão chamados de quê? De filhos de Deus. É uma questão de crer. Eu creio e eu pratico. Primeiro eu creio, depois eu faço. E aquilo que você faz evidencia o que está dentro de você, aquilo que você já crê. E isso que dava o destaque na vida de Jesus, na pregação de Jesus. Aquilo que Jesus falava, Jesus fazia. Aquela história do faz o que eu falo, não faz o que eu faço, não existe no Evangelho de Jesus. Zero. Então, jovem, se você diz para alguém que a pessoa deve fazer X ou Y e você não faz, você está sendo hipócrita como os fariseus. E você está escandalizando as outras pessoas. Muitos jovens reclamam, né? Eu não consigo influenciar. Eu não consigo pregar. Tem dificuldade disso, daquilo. Eu não consigo. Por quê? Porque não tem vivido uma vida onde o que ele faz evidencia o que está dentro. E, jovem, você pode até tentar fingir, simular, viver uma vida dupla, mas uma hora ou outra essas coisas vão se revelando. Aí... A gente não finge unção. A gente pode fingir espiritualidade, mas unção não finge. Exatamente. Aqueles que são filhos de Deus conseguem discernir. E aquilo que a gente não vê hoje, Deus vai revelar no último dia, né? Eu espero de todo o coração, e eu me coloco agora também diante do Senhor, que naquele último dia nós venhamos ouvir: vinde, sejam bem-vindos, filhos do meu Pai, para o lugar que eu preparei vocês. E não hipócritas, né? Não vos conheço, afastai-vos de mim. E vejam, eram pessoas que expulsavam demônios, eram pessoas que faziam aquilo, conheciam a verdade, mas eles negaram a Jesus com a sua vida prática, não fizeram aquilo que era essencial, viveram de forma superficial. Então, que Deus nos dê corações sinceros e uma vida sincera diante do Senhor, para que nós possamos terminar essa corrida da vida cristã e alcançarmos o prêmio que é a salvação.
Jovens, não troquem a salvação de vocês por absolutamente nada nesse mundo. Todas as vezes que a gente escolhe alguma coisa deste mundo em detrimento daquilo que é eterno, a gente está falando para o Senhor, Deus, eu prefiro 1 centavo do que 1 bilhão. Eu troco a minha vida eterna por algo que é superficial, por um namorado, por um emprego, Uma universidade, por um sonho, um plano. Exatamente, que você morre amanhã e fica por aquilo que é eterno. Então, assim, Exatamente. que sejamos inteligentes, prudentes e humildes para vivermos uma vida em santidade. Bem? É verdade, amém. Que possamos todos viver na plenitude que Deus quer que nós vivamos. Aí você fala, Que? Finalize e vamos para a oferta, então. Ah, Aí. tá. Amém? Então, aquele crente que ele é bem-aventurado, é feliz, é alegre, é santo, ele faz uma coisa muito importante. Que a gente até falou na aula. A gente já falou. Será que eles pegaram? Não, já, com certeza. Ele já estava assim, ó. O que Qual é... o Pix? O que é... Vamos Ah. lá. O que é o que é? O que é, além do jejum e da oração, que o crente tem que fazer? Jesus disse que nós fazemos. Exatamente. Ah? Eles sabem. Eles sabem, né? Eles Acho que já sabem. colocaram no chat. Já Valendo um colocaram. prêmio, hein? O prêmio é um parabéns. Não, Amanda, vamos falar um negócio pra sua pão dura. Oferta! Oferta na igreja, na oferta foi brincadeira. Oferta! Vamos pro nosso momento de oferta, então? Vamos lá, gente. Está aparecendo aí abaixo os dados bancários que você pode ofertar de maneira digital, a conta bancária, o Pix, o PicPay. Oferte da maneira aí que tem. Se você não pode ofertar pelos meios que aparecem na tela, separe a sua oferta da EBD, do culto à noite, traga para o culto e ali oferte ao Senhor. Tá? Afinal, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Não se esqueça também do voto dos 1000 valentes aí, valorosos, abençoados. Eu faço do parte, Senhor. você faz parte? Fazemos parte. E vocês fazem parte? Sejam sinceros, hein? Queremos comprar esse espaço, contamos aí com você para escrever essa história junto com a Exato. gente. Eu quero fazer parte dessa história. É porque eu brinco demais naquele campo, né? Se eu não ajudar, Não, vai a gente, ficar feio, né? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando
Quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Vamos orar agora. Feche os olhos onde você está para finalizar essa aula. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta oportunidade que você tem nos dado de estarmos aqui e aprender mais da tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que isso não seja um discurso simplesmente falado de lábios, mas que primeiro nós possamos viver aquilo que estamos falando aqui, Senhor. Nos ajude a sermos crentes, a sermos santos com toda a nossa maneira de viver, para vermos de uma maneira digna do Evangelho. Então abençoe cada um que está assistindo, cada aluno, cada aluna, cada um que está acompanhando essa aula, seja visitante, que o Senhor possa abençoar cada um deles, para que essa palavra fixe no nosso coração e possamos ser praticantes, para que tenhamos uma vida de fato, exemplos em todo lugar que formos. Nosso ministério também, Senhor Deus, que possamos influenciar como sal, como luz dessa terra, refletindo somente a Ti, Jesus Cristo. Que o Senhor cresça e nós possamos diminuir. Que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ei, Larissa, acabou a aula aqui. Bora. Mas não é pra gente ir pra praia, tá? Porque hoje é dia do Senhor. Não esquece não, beleza? Sério? Bora. Acabou. Vamos.